Começa hoje a segunda temporada de entrevistas do nosso canal O Assunto é Saúde. Se você não se inscreveu, se inscreva, não perca tempo. Muitas entrevistas com assuntos do seu interesse estão vindo por aí. Para o nosso primeiro programa, teremos a presença do médico otorrinolaringologista Dr. Pedro Henrique Marçal. Ele é graduado pela Faculdade de Medicina de Petrópolis, residência médica em otorrinolaringologia e fellowship em implante coclear nas obras sociais de Irmã Dulce, Hospital Santo Antônio, em Salvador. Foi cirurgião da equipe de implante coclear do CRER até 2015 e hoje coordena o serviço de perda auditiva do Hospital Otorrino de Goiânia. Seja bem-vindo, Dr. Pedro. É um prazer imenso recebê-lo. Gostaria de agradecer ao Marco Aurélio, a Luciano e a família Microsom pelo convite em vir falar aqui sobre implante coclear, que para mim é a cirurgia mais bonita da otorrinolaringologia. É uma cirurgia que permite restabelecer o contato dos nossos pacientes com o mundo através da audição. E para mim é, entre as cirurgias da área médica, a cirurgia que está entre as top 10 das cirurgias mais bonitas da nossa área. Espero contribuir aqui com todos e compartilhar o conhecimento e levar a todos vocês assim, um pouquinho do que é essa cirurgia maravilhosa que é o implante coclear. Pedro, o que é o implante coclear? A gente ouve falar em ouvido biônico. O implante coclear é um ouvido biônico? O implante coclear, o ato de implantar, é um ato de introduzir, enxertar, colocar. Então, o implante coclear é um ato de colocar dentro da cóclea um eletrodo. Então, de uma forma bem simples, ele é um ato cirúrgico que compreende a inserção de eletrodos dentro da cóclea. E por ser um equipamento eletrônico, vem daí o nome ouvido biônico. Eu trouxe aqui para mostrar para todos um kit do que é um sistema de implante coclear, para ficar mais fácil nós entendermos o que compõe toda essa estrutura de restabelecimento de audição. Então nós temos aqui o componente interno. O componente interno, ele é o componente que será colocado durante a cirurgia. É isso aqui, é esse componente interno que nós colocamos no ato cirúrgico. Então, o componente interno, ele é composto da antena, do seu processador, do cabo, e essa parte bem enroladinha são os eletrodos que vão entrar dentro da cóclea. Então, de tudo isso que a gente falou, em termos da cirurgia e da importância, é para colocar esse pequeno feixe de eletrodos dentro da cóclea. Então, esse é o componente interno. Esse componente interno ele não tem bateria, como vocês podem ver, ele não tem energia nele. Nós temos também o processador externo. Então, essa aqui, nós temos então uma alma interna e essa aqui é a alma externa, digamos assim. Esse aqui é um computador. Tá? É esse processador que vai captar o som externo através dos seus microfones, vai digitalizar o som e distribuir nas suas diferentes frequências. Esse som digitalizado ele vai ser passado para a antena e a antena vai comunicar com o componente interno através de radiofrequência. O componente interno, então, recebe um sinal da parte de fora digitalizado, em que depois, no seu processador interno, ele vai transformar esse sinal em sinal elétrico. E a partir do sinal elétrico, ele distribui para o eletrodo que está dentro da cóclea, e lá os eletrodos vão estimular as diferentes áreas da cóclea, desde a espira basal até a apical, ou seja, vai distribuir os sinais em sinais agudos e graves
E a partir daí vai estimular o nervo auditivo e aí sim o som, né, o estímulo, sobe para o córtex, onde vai ser processado. Então esse é o sistema de implante coclear. Aqui nós temos alguns já vem com um kit para as crianças poderem usar na água, inclusive. Nós temos controle remoto, temos dispositivos para transmissão do som à distância, por sistema FM ou Bluetooth. Mas esse aqui então é o sistema que compreende o sistema de implante coclear. O implante coclear é indicado para todos os tipos de surdez? A indicação clássica do implante coclear é uma indicação em que o paciente tenha perda auditiva severa a profunda bilateral, em que não se consegue adaptar o paciente com o aparelho auditivo. E aqui entra a grande questão de um bom fonoaudiólogo e de um bom aparelho auditivo, porque é necessário exaurir todos os recursos disponíveis não cirúrgicos para evitar com que o paciente vá a uma cirurgia. Então, caso esse paciente tenha essa perda bilateral, neurosensorial, que é um tipo de perda auditiva, severa, profunda, está indicado o implante coclear. A indicação ela tem expandido cada vez mais. Então, hoje, já é bem discutido indicações de implante coclear para perdas unilaterais, ou seja, anacusias, né, perda de audição lateral, mas existem várias ressalvas nesse critério de indicação, tanto no Brasil quanto no mundo, e uma indicação que hoje também é bastante comum é o espectro da neuropatia auditiva, em que novamente é necessário um bom fonoaudiólogo, uma boa terapeuta e um bom aparelho auditivo para ter certeza se esse paciente precisa do implante coclear. Quando surgiu a cirurgia do implante coclear? Qual é o histórico dessa cirurgia? A história da cirurgia do implante ela é uma história realmente da bravura científica, né? Então a ideia disruptiva, né, veio por volta de 1790 com Alexandre Volta, quando ele teve a ideia de estimular o próprio ouvido com a bateria de 50 volts, que ele conseguiu. Então essa é a ideia disruptiva, ou seja, eu consigo estimular a audição, eu consigo estimular o meu ouvido com um estímulo elétrico. Então, por volta de 1950, veio o primeiro estímulo elétrico no nervo coclear, durante uma neurocirurgia. Em 1960, William House, nos Estados Unidos, já começou o estímulo coclear, já com fios de ouro, em pacientes que perderam a audição, um por otosclerose e um por sífilis. E daí veio o desenvolvimento da medicina, da biocompatibilidade, e por volta de 1970 começaram os implantes monocanal. E com o desenvolvimento tanto de tamanho de bateria, da computação, 1980, 85, 84 especificamente, foi quando bombou, né, quando explodiu no mundo os implantes multicanal. E a partir daí foi criado o implante coclear moderno, que são esses implantes que nós estamos utilizando até hoje. Entendi. Geralmente, o paciente tem perda nas duas orelhas. Ele faz 2 implantes? Sim. O implante coclear ele é individualizado. Então, nós temos o implante coclear para a orelha direita e para a orelha esquerda, certo? Ele pode ser feito ao mesmo tempo, pode ser feito sequencial. Então, não necessariamente, assim, a gente tenta sempre um implante coclear bilateral para dar a binauralidade da audição. Mas isso compete muito a uma discussão com os pacientes, com os pais, mas assim, o objetivo, né, é sempre restabelecer a audição dos dois lados. E os planos de saúde? Geralmente eles autorizam a cirurgia dos dois lados? Sim, a cirurgia hoje de implante coclear ela já está no rol de procedimentos e já está sendo liberada tranquilamente a ser realizado dos dois lados. Cabe então ao médico e com a discussão dos pacientes se vai ser realizado no mesmo ato cirúrgico ou não. A cirurgia, ela apresenta algum risco?
A cirurgia de implante coclear, eu costumo dizer para os meus pacientes que ela é uma cirurgia extremamente segura para a vida do paciente. Uma cirurgia que, em geral, é com anestesia geral. Mas ela é uma cirurgia delicada. Então, é importante frisar isso para os pacientes, porque uma coisa é a segurança em termos de vida e outra coisa é a segurança em termos de técnica cirúrgica, de finesse em executar o procedimento. Mas ela é uma cirurgia muito segura. Ela é uma cirurgia realizada sob anestesia geral, na maioria dos casos, e ela é uma cirurgia extremamente segura para os pacientes. Lógico que tem as complicações e os riscos inerentes do procedimento do implante coclear, mas em si ela é uma cirurgia bastante segura. E no pós-operatório, o paciente tem dor? Que cuidados ele tem que ter? O pós-cirúrgico imediato é importante evitar trauma e infecção. Então são cuidados como uma cirurgia requer. Então, cuidados com a ferida operatória, uma boa alimentação, tomar as medicações conforme prescritas e evitar, principalmente em crianças, trauma. Isso é uma grande preocupação nossa. E quando o paciente está junto do médico no pós-operatório, é muito difícil acontecer alguma complicação. A questão da tomografia. Ainda existe a história do paciente fazer o implante e não poder fazer uma tomografia? Sim. Os exames de imagem, depois do implante coclear, a tomografia não é um problema, porque a tomografia ela trabalha com radiação. Então, a ressonância magnética trabalha com campo magnético, aí sim é um exame em que pode até ser realizado, dependendo, digamos assim, da potência, né, da ressonância, que é dividida em Tesla. Então, assim, dependendo do implante coclear que foi colocado, do componente interno, ele tem uma especificação de quais ressonâncias o paciente pode ser feito. E é sempre importante lembrar que na área que o implante coclear está colocado, aquela área ela dá um sombreamento, então não tem imagem na ressonância daquela área. Então, pacientes que precisam de investigação neurológica, é muito importante que esses pacientes, antes da cirurgia, vá ao seu neurologista ou neurocirurgião e compartilhe com o otorrino a necessidade ou não de exames futuros. Na maioria das vezes, quando o paciente está controlado e não há essa necessidade, o neurologista ou o neurocirurgião consegue, com a tomografia, fazer certos tipos de acompanhamento. Além disso, dependendo de alguns casos, pode ser retirado o ímã que existe no componente interno para melhorar a imagem da ressonância na tomografia, especialmente na ressonância magnética. Quais são as principais causas da surdez na criança e no adulto? Na criança nós temos como principais causas a causa congênita, a causa genética e as malformações. E também temos as causas infecciosas, que no Brasil a gente tem muita atenção em relação à meningite bacteriana. E nos adultos já entra a parte de presbicusia, né, que é a perda de audição pela idade, otosclerose, Meniere, e aí entra a causa importante também nos adultos, que é o trauma. Você falou da otosclerose. No caso da otosclerose, qual seria a indicação dela para o implante coclear? Já que existe a cirurgia de estapedotomia que vocês fazem. Qual seria a indicação para o implante coclear no caso da otosclerose? A otosclerose ela pode ser uma doença focal e abranger somente a região ali do estribo, dando uma perda clássica condutiva. Ou também entrar com um processo inflamatório na cóclea, evoluindo com a perda mista. Mas quando o grau da otosclerose ele é um grau mais avançado, ou se a parte preferencial é a cóclea, então o processo inflamatório acontece justamente na cóclea com a morte das células ciliares. Então é um paciente que evolui com perda neurosensorial. Pode até começar com condutiva, passar para mista e evoluir para neurosensorial. E essa neurosensorial, ela também tem que evoluir para perda severa e profunda, em que não existe aparelho auditivo para adaptação. Então, esses casos são casos que podem ir para uma cirurgia de implante coclear, com a ressalva muito importante que é necessário um estudo radiológico muito importante, muito
delicado em relação à permeabilidade da cóclea. Ou seja, é necessário ter espaço para entrar um eletrodo, para fazer o implante em si, né? Que é a enxertia do eletrodo. Então, essa patologia, ela é uma patologia que a gente já precisa de um bom radiologista acompanhando a gente para a gente ter um pouco mais de segurança na hora que a gente chegar para abordar a cóclea na cirurgia.